estava muito agarrado. Eu falei assim, gente, entrega meu filho em casa depois, eu vou ter que subir correndo. E aí eu saí a pé, subi, Deus me revelou que eu estou muito sedentária. Nossa Deus, aí corri lá para casa para vir, e eu só entrei em casa, meu filho chegou, tadinho, o obreirinho, tá por ali, olha lá. Só entrou em casa, ele saiu, e estamos aqui para a glória de Deus. O livro é de Lucas, o capítulo é o de número 5. Estou um pouco ofegante, que eu acho que correr naquela rua lá não fez muito bem. Não, os irmãos não sabem da maior. Eu estava lá no carro, entrei no Uber, e eu estou sentindo meu pé muito leve, né? Quando eu olho, eu estava de chinelo. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou voltar, porque não tem condição não. Mas fiel é o Senhor, né? Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Diz assim, todo mundo achou? Vou esperar um Glória a Deus. Se pode, se coloque sobre os teus pés. Para fazermos menção da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Podemos? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu ele estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco a terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te amaralto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele, e todos que estavam com ele, e todos que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Coloque somente a tua Bíblia no teu assento. Eu gostaria de fazer 1 minutinho de oração com os irmãos aqui para preparar o meu espírito. Você está segurando a mão de alguém que está do seu lado? Diga para ele assim, culto você não assiste, culto você entrega. Fala forte, fala fé, diga para ele, culto você não assiste, culto você entrega. Será que alguém veio aqui disposto a entregar o seu melhor para Deus? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Espírito Santo, nós pedimos para que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, para curar. Fique à vontade, Espírito Santo, para sarar, porque esse lugar é teu, essa igreja é do Senhor. Ó Deus, que todo roubador de semente, ó Deus, possa cair por terra. Que todo ladrão de mensagem, ó Deus, possa cair por terra. Ó Deus, mas que a tua palavra venha sobre nós e produza o resultado que está sendo mandada. Espírito Santo, em nome de Jesus, passeia no nosso meio. Que nós possamos sair daqui regozijando na presença do Senhor. Porque mais uma vez o Senhor esteve conosco para a glória e para a honra do seu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
pecado dominavam as vidas ali no seu contexto histórico. Lucas, no seu capítulo de número 5, ele vai funcionar como uma espécie de parábola, aonde ele vai tratar da condição humana que aquele povo vivia. Então ele vai falar de um pescador, ele vai falar de um paralítico, ele vai falar de um leproso e ele também vai falar de um cobrador de impostos. Resumindo, todos eles tiveram um encontro com Cristo e experimentaram por meio dele uma transformação. Todos esses que eu mencionei aqui, quando encontraram com Cristo, eles experimentaram uma transformação e encontraram nele a libertação a qual eles precisavam. De modo que, quando nós observamos o capítulo de número 5, nós podemos entender que é impossível alguém se aproximar de Jesus e continuar o mesmo. É impossível alguém encontrar com Jesus e não experimentar essa transformação. Se alguém diz que encontrou a Jesus, porém o seu modo de viver não foi transformado, este não encontrou a Jesus. Se alguém diz que encontrou a Jesus e a sua mente não fora transformada, de fato esse não encontrou a Jesus. Se alguém diz que teve contato com o Evangelho de Cristo e a sua vida não fora transformada, a sua atitude não fora transformada, o seu caráter não foi moldado, de fato esse nunca foi conhecido o Evangelho real de Cristo. Então todos esses personagens, resumindo, eles encontraram em Cristo a libertação para a necessidade da sua alma. Aquilo que eles precisavam, eles encontraram em Cristo. Porém, Lucas ele vai ser detalhista, porque Mateus e Marcos eles também vão falar desse cenário. Porém, Mateus e Marcos eles vão falar apenas que Jesus estava pregando, e aí Simão e os outros ouviram a palavra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Porém, Lucas ele vai se sentir à vontade em mencionar acerca da pesca maravilhosa a partir do versículo 4 até o 9. Percebam que todos os três evangelhos, indiferentemente da maneira que foram escritos, todos eles preservaram a ideia que o resultado final era e se tornaram pescadores de homens. Perceba que Mateus e Marcos vão escrever de uma forma, Lucas vai escrever de outra, porém todos eles não deixaram passar o detalhe que todos se tornaram pescadores de homens. Por que essa ideia? Porque muito mais o que o Senhor fizer em mim é o que Ele fará através de mim. Não, você não entendeu isso? Porque às vezes melhor é a situação que Deus está fazendo através de mim do que a que Ele está fazendo em mim. Às vezes parece que para a gente o mar está muito parado, mas o que Deus está fazendo através da gente, a gente fica boquiaberta. Tem vezes que quando a gente olha para a nossa vida, a situação parece que não muda, mas quando a gente vai reparar o que Deus está fazendo através de nós. Então, esses três evangelhos nos fazem pensar, quando ele trata do capítulo de número 5, que às vezes melhor é o que Deus está fazendo através de nós do que o que Ele está fazendo em nós. E o cenário agora é o seguinte, que Jesus ele está à beira do lago, no lago de Genezaré. E agora Jesus começa a pregar, e o texto vai dizer que uma multidão agora começa a chegar e apertar a Jesus e oprimir a Jesus. Perceba que Lucas ele vai ser detalhista em dizer que essa multidão não está apertando e oprimindo Jesus por causa dos milagres. Essa multidão não está apertando e oprimindo Jesus por causa das curas, mas essa multidão está apertando e oprimindo a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Há uma ideia por aí que a palavra de Deus hoje não é mais suficiente, e aí algumas igrejas adotam a ideia de que é 1h30 de louvor e 15 minutos de palavra, porque não acreditam mais que ela é o suficiente. Meu irmão, se a palavra de Deus não for um atrativo para as nossas vidas, nada mais é e nada mais vai funcionar. Glória a Deus, aleluia. Então eu me alegro porque essa multidão não está se aproximando de Jesus por causa das coisas que Ele pode oferecer, mas simplesmente por causa das palavras dele. Porque as palavras de Jesus não são como as minhas e as suas palavras. Que às vezes eu posso falar alguma coisa e arrepender, mas Ele não é homem. Às vezes eu posso falar algumas coisas e a minha palavra
tem 1, 2, 3, 4 pessoas, e alguém diz assim, está difícil hoje pregar o Evangelho, porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós entramos em um culto como esse, nós entendemos que coisa boa é ouvir a palavra de Deus. As palavras de Jesus. E então a multidão está apertando, oprimindo, precisando, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então Jesus agora ele vai ter uma ideia. Porque a qualquer momento há o risco dele ser até mesmo pisoteado ali. Então qual é a ideia de Jesus? Jesus vai olhar para o lago e vai ver 2 barcos. E a ideia de Jesus era, eu vou me afastar um pouco. Porque me afastando, eu não corro o risco de ser ferido aqui. E também, as pessoas que estão mais distantes conseguem me ver e ouvir melhor. E o texto diz então que Jesus ele vai olhar para o lago e ele vai ver 2 barcos. Segundo o historiador, ali naquele pedacinho da Galileia, existiam aproximadamente 5.000 barcos. Mas quantos Jesus viu? 2. Quem fala comigo? Quantos Jesus viu? 2. O historiador vai dizer que aproximadamente naquela temporada tinha 5.000 barcos. Porém, Jesus vai ver 2. Quando nós olhamos para o texto com um olhar minucioso, parece que Jesus vai fazer uma escolha aleatória. Mas não foi assim. Quando Jesus viu o barco de Pedro, o olhar de Jesus não é um olhar superficial, mas é um olhar com propósito. Por quê? Não era que Jesus não tinha visto os outros 5.000, mas é porque Jesus tinha um propósito para a vida de Pedro. Tinha gente muito melhor para estar no seu lugar, mas você está aqui porque Jesus tinha um propósito. Tinha barcos muito melhores, mas Jesus entra no de Pedro porque ele tinha um propósito. Tinha gente que falava muito melhor do que você, mas Jesus entrou dentro do teu barco porque ele tinha um propósito. Tinha uma família muito melhor, muito mais estruturada para Jesus usar, mas Deus está usando a sua. Tinha uma igreja talvez muito melhor para você congregar, mas Deus olhou para esse bairro, Deus olhou para esse homem, Deus olhou para esse lugar com um olhar de propósito. E essa escolha não é uma escolha aleatória. Por quê? Porque Jesus não está olhando para Pedro como simplesmente assim, está aqui na minha frente, mas próximo eu vou usar isso. Não. Jesus já tinha visitado a casa de Pedro antes. Você se lembra? Quando Jesus vai na casa dele e cura a sogra dele? Então a escolha que Jesus está fazendo não é uma escolha aleatória. Porque mais pra frente você vai ver que Jesus ele vai tomar o barco de Pedro como emprestado. E você não tem um costume, acredito eu, de pegar nada emprestado de alguém que você não conhece. Então o que Jesus está revelando em público é algo que já tinha sido evidenciado em casa. Porque quando Jesus olha para Pedro em público, Jesus está dizendo, ele não é um estranho, porque eu já estive na casa dele. Olha para mim. Tem gente que quer viver coisas grandes de Deus em público, enquanto nunca experimentou receber ele em casa. Quer um exemplo? Tem gente que chega aqui no culto e diga, enche-me, Deus, fala comigo, usa-me, não sei o que, não sei lá mais quanta, mas encheu hoje o seu espírito de Netflix, encheu hoje de rede social, encheu hoje de coisas que não alimentam o seu espírito. Aí quando chega aqui, está querendo que Deus evidencie coisas que você não recebeu em casa. E o culto não começa na igreja, o culto começa em casa. A gente vem trazendo a lenha para ser queimada aqui, mas a lenha é cortada em casa. Então a escolha de Jesus no público não está sendo uma escolha aleatória. Pedro já havia recebido Jesus na sua casa. Não queira que Deus faça coisas grandes para você se você não recebe Ele em casa. Não queira que quando você for pregar coisas grandes aconteçam se você não recebe Ele em casa. Não queira que quando você cantar coisas maravilhosas
maravilhosas acontecem se você não tem o costume de receber ele em casa. Ele recebe Jesus em casa. Então não é uma escolha aleatória. E esse homem agora, qual Jesus vai escolher para a entrada no teu barco, está vindo de um cenário, irmão, muito interessante. Porque Pedro está vindo de uma noite de frustração, aonde ele tentou e não conseguiu nada. Olha que interessante. Jesus vai olhar para Pedro, que está vindo de um cenário de frustração, aonde ele lançou as suas expectativas e não conseguiu. Você pode me imaginar comigo? Pedro saindo da sua casa dizendo assim: esposa, fica tranquila, porque hoje, pelo jeito que eu estou olhando, o mar está para peixe. Esposa, fica tranquila, porque amanhã cedinho eu vou chegar e eu vou trazer, nós vamos fazer um peixão assado para nós. Era o trabalho dele, era o ofício dele, era aquilo que sustentava a casa dele e a sua família. Porém, Pedro lançou toda a sua expectativa naquele mar e não conseguiu nada. Está vindo de uma noite de frustração. Mas a Bíblia diz que pela manhã, bem cedinho, quem é que estava lá pregando a palavra? Sabe por quê, irmão? Na vida do crente, o choro ele pode até durar uma noite inteira. Mas pela manhã, a alegria está lá para cuidar de você. Eu estou emocionando. Eu vim aqui como voz profeta de Deus, porque eu estou pregando para alguém que está vindo de uma noite de frustração, aonde você lançou as suas expectativas e não conseguiu nada, aonde você projetou essa família, você idealizou esse emprego, você tentou, você idealizou, imaginou tudo e parece que tudo deu errado. Fica tranquilo, porque o solo da justiça já está começando a brilhar sobre a tua vida nessa noite. Pela manhã bem cedinho a alegria já estava lá. Pedro. Jesus estava olhando para Pedro. E quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava lavando as suas redes. Aí Jesus vai dizer: seu Pedro, só um pouquinho aqui. Me peça o teu barco. Eu preciso entrar dentro dele para dar continuidade àquilo que eu vim fazer aqui. Imagina, irmão, a alegria e a satisfação de Pedro. É uma multidão apertando e oprimindo para ouvir a palavra dele. E ali o ministério de Jesus já estava ganhando fama. Existiam outros 5.000 barcos ao redor, mas Deus escolheu dele. Então imagina Pedro se enchendo. Fazer o quê, né? Jesus escolheu o meu barco. E eu imagino a mente de Pedro dizendo assim: não vou nem ficar mais triste, porque Jesus está no meu barco, então alguma coisa vai acontecer. Só que a ideia do texto era diferente, se você vai ver, que quando Jesus entra no barco de Pedro, não foi para fazer para Pedro, mas foi para a multidão. Glória a Deus. Imagina a mente de Pedro naquele momento. Veio de uma noite de frustração, onde ele tentou e não conseguiu nada. Jesus está dentro do seu barco, mas não é para fazer para ele, mas para outros. Amém. Já se sentiu assim? Você é alguém que está precisando de libertação. Jesus entra dentro do seu barco, mas não é para fazer por você, mas é para outros. Está enfrentando um processo de enfermidade. Jesus entra dentro do seu barco, ele está lá dentro, mas não é para fazer por você, mas é para outros. Já se sentiu assim? Eu sei que Jesus está comigo, eu sei que Ele está no meu barco, mas parece que a minha vida não muda. Mas quando Deus me usa para falar para alguém, alguma coisa acontece. Aleluia. E aí Jesus estava no barco de Pedro, não era para fazer por ele, mas era para fazer por outros. Porém o texto diz que quando Jesus terminou de falar, Jesus chamou Pedro para o barco.
Cristo era sinal de pesca maravilhosa. Imagine comigo Jesus pregando do barco de Pedro. E enquanto isso, Pedro está lavando a rede dizendo, não tem mais jeito. Hoje não tem mais peixe. Jesus está dentro dele, do barco dele, usando o barco dele para falar com outros, mas o cenário de Pedro é, eu estou lavando a minha rede, porque não tem mais o que fazer. Só que o que para Pedro era sinal de desistência, para Jesus era sinal de milagre. Jesus estava vendo Pedro lavar a rede e está dizendo, vai mais um pouquinho. Porque quando essa rede estiver limpinha, você não imagina o que eu tenho para você. Por que Jesus espera Pedro terminar de lavar as suas redes? Jesus poderia ter dito assim a Pedro, espera mais um pouquinho aí, porque quando eu terminar de falar com a multidão, eu resolvo o seu problema. Mas não, Jesus vai fazer para a multidão, vendo Pedro lavar a rede, não vai falar nada. Por quê? Jesus precisava que a rede dele estivesse limpa, para que quando alguma coisa acontecesse, Pedro não ia dizer, porque tinha um restinho de isca aqui na minha rede. É por isso que os peixes vieram. É para a vaidade não tomar o coração de Pedro e dizer, Jesus até movimentou algumas coisas, mas eu também estive ali envolvido. Então Jesus espera Pedro terminar de lavar. Porque é quando ele não tem mais possibilidade, é aí que Jesus entra. É quando a força do teu braço está dizendo, não tem mais jeito, é aí que Deus entra. É quando você tem um laudo do médico dizendo assim, vai morrer, é aí que Deus entra. Faz o seguinte, vamos ali comigo no mar alto. Olha que interessante. Jesus poderia muito bem ter liberado uma palavra e dissesse para os peixes virem até a beira. Porque o tipo de pescaria que Pedro praticava naquela época era mesmo aquela que era mais no raso. Eles usavam 2 barcos e uma rede ficava presa em um e a outra ponta da rede ficava presa no outro. Um ficava na beira e o outro fazia um processo como se fosse um círculo, uma volta. É como se ele estivesse abraçando os peixes e trazendo ele para a beira. Então ele não tinha ido ao mar alto, ele não tinha lançado a sua rede no mar alto. O que ele estava fazendo é o seguinte, amarrava uma ponta de um barco que ficava na beira e a outra ponta amarrava no outro, que fazia essa volta, e com essa volta ele abraçava os peixes e trazia para a beira. Então Jesus poderia muito bem ter liberado uma palavra e os peixes ter chegado até ele. Mas não. Jesus vai dizer assim, Pedro, vamos comigo na profundidade. Sabe qual que é o segredo? Porque com a multidão, Deus cuida na beira. Mas Pedro, que é íntimo, Deus tem que levar ele para uma coisa mais profunda. Você precisa ter maturidade para entender isso. É por isso que você olha e diz assim, mas como é que para fulano parece que Deus faz tão mais fácil? Para fulano parece que Deus resolve tão mais simples. É porque fulano não tem a estrutura que você tem. É porque fulano não tem a intimidade que você tem. É porque se Deus não der para fulano, ele desvia, mas Deus sabe que se te segurar mais um pouquinho, você não abandona a fé. É porque se Deus não fizer para fulano, ele vai fazer pirraça, mas Deus sabe que com você é diferente. Pode estar doendo, pode estar sangrando, mas você não abandona. Alguém está dizendo que parece que do lado de lá a grama é mais verde. Mas com a multidão Deus trata na beira, mas como Pedro é íntimo, precisa ser levado ao mais profundo. E ele leva. E quando chega lá, irmão, Jesus diz assim, Pedro, vamos lá, e você vai lançar sua rede novamente. E aí Pedro vai dizer assim, mestre, tenho trabalhado a noite toda e não pesquei nada.
mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando Pedro está dizendo assim, mestre, não é porque ele ainda tinha esse reconhecimento de senhorio para Jesus, porque você vai ver que no final do texto, aí sim que ele começa a reconhecer a Cristo como mestre. Só que Pedro estava dizendo assim, ô Jesus, é o seguinte, se fosse qualquer outra pessoa dizendo para mim, vir sujar minha rede aqui de novo, eu não viria. Mas porque é o Senhor que está mandando. Glória a Deus, aleluia. Deus, se fosse para qualquer outra pessoa dissesse para mim para continuar nesse casamento, eu não continuava. Mas porque é o Senhor que está mandando. Glória a Deus. Deus, se o Senhor dissesse que era para continuar nessa igreja ou nesse ambiente, se era para me continuar liderando, se qualquer outra pessoa me dissesse, eu tinha abandonado, mas é porque é a ordem do Senhor. Glória a Deus. Porque é impossível negar o convite de Cristo. É impossível alguém que anda com Ele resistir às palavras dele. E aí ele está dizendo, mestre, se fosse qualquer outra pessoa dizendo para mim lançar a rede, eu não vinha. Mas sobre a tua palavra eu lanço. Ele vai lançar a rede. Deus. E o texto diz que quando ele vai puxar, ele agora sente algo mais forte. E o texto diz que foi uma quantidade tão grande que a sua rede agora está quase indo a pique. Mas espera aí, há um paralelo nisso. Quem mandou lançar a rede foi quem? Foi quem? Jesus. Porém agora, a rede está quase indo a pique com aquilo que Jesus deu. Olha para mim. Ele lança a rede segundo a palavra de Jesus. E aí ele vai puxar, e quando ele puxa, ele percebe que agora aquilo que ele tem não é suficiente para sustentar aquilo que Deus deu. É aquele momento em que você olha para dentro de você e diz assim, Deus, o Senhor me trouxe aqui para morrer. Eu imagino na mente de Pedro ele pensando assim, Jesus me trouxe aqui nesse profundo e me dar aquilo que ele me deu para eu não conseguir sustentar e voltar para bem envergonhado. Pedro lança e quando ele começa a puxar, ele começa a perceber que a rede está arrebentando. Mas foi Jesus que mandou. Mas está arrebentando. Foram a ordem de Jesus. Mas está arrebentando. Já se sentiu assim? Parece que não vamos dar conta de sustentar aquilo que Deus depositou na nossa vida. E aí, Cristo, ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai perceber, fazer Pedro perceber que existia ainda os amigos dele que estavam na beira. Olha que interessante. Pedro é levado à profundidade, porém ele ainda tem amigos que ficou na beira. Então, quando ele está lá lançando a sua rede, e quando ele vai puxar aquilo que Deus deu, e ele percebe que em algum momento ele não está conseguindo sustentar mais aquilo que Deus depositou na mão dele, Jesus vai dizer, Pedro, olha para lá. Faz um sinal, Pedro, para os teus amigos virem ajudar você. Olha a estratégia de Jesus. Ele poderia muito bem ter dado uma quantidade que a rede dele fosse suficiente para sustentar. Ou, como eu disse, ele poderia muito bem ter mandado os peixes para a beira e lá eles iriam separar e os de boa qualidade iam para Jerusalém. Mas não. Jesus vai dizer assim, Pedro, faz um sinal, porque tem amigo seu que ainda está na beira. O que você está dizendo, Ana? Vai existir um momento da nossa vida, na nossa vida cristã, que não vai existir super-homem e não vai existir super-mulher. Vai ser necessário fazer um sinal. Meu irmão, não é demonstrar que você está fraco, não é um sinal de covardia, mas nós precisamos aprender a contar com os que ficaram na beira. Amém, Jesus. Por quê? Nunca nós devemos desprezar os nossos amigos que não estão
Jesus está dizendo assim: Pedro, faz o sinal, porque existe parte de você que não está aqui, mas está na beira. Olhe para alguém que está de sal, diga para ele: não se preocupe. Se eu for primeiro do que você, porque Deus vai me orientar e vai me mandar te chamar quando a bênção chegar. Olha só, Cristo estava dizendo para eles: olha, faz o sinal, porque na vida cristã nós passamos por esse momento aonde parece que nós não vamos dar conta de sustentar aquilo que Deus deu. E aí você está olhando para dentro de você, para dentro da sua vida, para a sua situação, para o seu ministério, está dizendo: parece que Deus me trouxe aqui para morrer, porque eu não estou dando conta de sustentar aquilo que Ele me deu. E aí vai ser necessário você fazer o sinal. E não é vergonhoso isso. Vai ser necessário, porque, irmãos, a gente tem a ideia de que às vezes um pastor tem que ter uma bola de cristal para adivinhar que você está precisando de ajuda. A gente tem uma ideia de que o líder tem uma bola de cristal e ele precisa adivinhar que você está passando por um problema. E aí alguém diz assim: olha, eu não fui no culto e o pastor nem tem me perguntar o que aconteceu. Tem que fazer um sinal. Jesus está dizendo só para nos ensinar que nós devemos aprender a contar uns com os outros. Porque muita gente já passou pela frustração de ter que contar com alguém e não foi solucionado, não foi ajudado. Mas nós temos que quebrar essa ideia, porque nós ainda somos corpo de um só cabeça. Nós ainda temos um remédio para curar a ferida de uns dos outros. Nós ainda temos palavra para confortar e para animar uns os outros. Segura na mão de alguém e diga para ele: fica tranquilo. Se precisar, faz um sinal para mim, porque eu ainda tenho um remédio para curar sua ferida. Vindo, eles vão dividir a bênção nos dois barcos. Percebam que Pedro não vai perder aquilo que Deus deu a ele, mas ele vai fazer multiplicar aquilo que Deus deu. Então, quando você abençoa alguém, você não está perdendo, você está multiplicando aquilo que Deus entregou. Porque o altar de Deus, ele nunca toma, o altar de Deus, ele sempre devolve. Eles vêm. E quando eles voltam, eles vão abandonar tudo. E vão dizer: olha, eu preciso seguir o Senhor, eu preciso seguir esse jeito. Aleluia. Mas espera aí. O que faz um homem abandonar toda essa bênção que Cristo derramou sobre ele, abandonar tudo que ele tinha para seguir alguém que ele mal conhece? Ele está dizendo assim: se ele é capaz de me sustentar naquilo que eu preciso superficialmente, muito mais ele tem para tratar aquilo que eu preciso no meu interior. Aí você vai entender dizendo assim: olha, mesmo que eu não tenha essa quantidade de peixe, mas muito melhor é estar na presença dele. Mesmo que o meu cesto não esteja cheio todos os dias, mas muito melhor é estar na presença dele. Mesmo que às vezes as lutas tentam me afogar, muito melhor é estar diante da presença dele. Eu não sou a presença de Jesus, é capaz
dizendo: eu abro mão de tudo que a terra produz para seguir a Ele. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se você se abrir, que está vindo de uma noite de frustração, fica tranquilo. Porque Jesus já está vendo o teu cenário. Ele já está aqui essa noite. Se você é alguém que lançou as suas expectativas, não conseguiu nada, fica tranquilo. Porque o sol da justiça já está raiando a seu favor. Se você é alguém que projetou, sonhou, idealizou e parece que deu tudo errado, ele está dizendo: fica tranquilo. É porque para nós que somos íntimos dele, nós precisamos mesmo passar por alguns processos. Porque quanto mais perto dele, quanto mais próximo dele, mais nós queremos extrair dele. Aleluia! Porque melhor do que experimentar aquilo que Cristo pode dar, é experimentar uma boa parte daquilo que Ele é. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Porque talvez ele é esse Pedro que lançou a rede. Deus até fez, mas agora não está conseguindo sustentar. Talvez ele é esse Pedro que diz assim: Deus, usa-me. E Cristo usou, mas agora não está conseguindo sustentar mais aquilo que Deus deu. Talvez esse irmão que está do seu lado é esse Pedro que está achando que vai morrer nesse mar, mas você é esse amigo que está na beira, que vai ajudar aí a dividir as cargas. Oh, aleluia! Será que alguém pode louvar aqui? Espírito Santo de Deus, eu gostaria que você orasse não por você, mas por esse irmão que está do seu lado. Porque nós ainda temos remédio para tratar a ferida de um dos outros. Eu gostaria que você orasse não por você, mas por esse irmão que está do seu lado. Porque na igreja nós não nos dividimos, na igreja nós nos unimos. Porque nós aprendemos a chorar com os que choram e a sorrir com os que sorriem. Meu Deus! Então diga para esse irmão: se for para chorar com você, eu vou chorar. Mas se for para se alegrar com você, eu vou me alegrar também. Diga para esse irmão: você não vai morrer nesse mar sozinho. Será que você pode orar por ele? Será que você pode orar por ele? Diga ao Senhor, diga: visita, Jesus. Renova a fé desse irmão. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu acredito que tem profeta aqui nessa casa. Não vai ser necessário Cristo trazer ninguém de fora. Deus vai usar quem está aqui dentro. Meu Deus! Aleluia! Se o Espírito Santo te mover para ir orar em alguém específico, vai até ele, profetiza sobre ele. Nós somos um povo em que nós temos remédio para curar as feridas. Meu Deus! Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Glória! Glória a Jesus! Meu Deus! Oh, Espírito Santo.